Olá, tudo bem? Eu sou a Lela Maier, sou brasileira, gaúcha e sou amiga da professora Emilce, que nos conhecemos durante um encontro de contadores de histórias, e ela me fez esse convite tão amoroso para poder falar um pouquinho do meu país para vocês. É bem difícil falar um pouquinho sobre o Brasil, porque o nosso país é muito grande e nós, na verdade, temos muitas culturas, há uma grande variação linguística, musical, culinária, cultural para cada região do Brasil. E é uma variação realmente muito distinta de uma região para outra. Por isso eu vou falar um pouquinho do meu estado, que é a cultura onde eu fui criada, e tentar, a partir do que eu conheço do Brasil, principalmente pelos olhos dos meus amigos contadores de histórias, apresentar um pouquinho do nosso país para vocês. Como eu disse, com relação à cultura, há uma diversidade muito grande, desde a música, a dança, o próprio modo de falar, os sotaques. Se tem um estilo musical que talvez nos una enquanto coletivo de todos os estados, com certeza é o estilo musical que vocês mais identificam como sendo próprio do Brasil, que é o samba. Mas ainda assim, em cada estado há uma variação do tipo de samba muito específico e, de um modo geral, dos estilos talvez mais conhecidos de samba, a gente tem o samba de raiz, que é o pai do samba, mas dele derivam o samba de coco, o pagode, o samba rock e uma mistura, do samba com as diversas culturas que ele foi encontrando em cada estado. Com relação à comida, é muito difícil eu falar de uma comida que seja brasileira, Cada estado tem a sua comida mais específica, mas talvez algo que seja nacionalmente muito característico seja o feijão com arroz. Em todo o Brasil se come feijão com arroz e se inventam variações culinárias desses dois grãos muito grandes em cada estado. Mas cada estado tem as suas especificidades, Não dá para imaginar vir para o Rio Grande do Sul e não comer churrasco. É uma curiosidade que todos os não gaúchos têm quando vêm para o Rio Grande do Sul, conhecer o churrasco gaúcho. Somos um estado que tem muita produção de carne, assim como outros estados brasileiros, mas o nosso churrasco é típico do nosso estado. Quanto à bebida do nosso estado, sem dúvida a bebida típica do Rio Grande do Sul é o chimarrão, que é o mate de vocês. Em algumas coisas, as nossas culturas gaúcha e argentina se encontram, provavelmente pela própria proximidade geográfica e pelos colonizadores, Fomos o Brasil colonizado, sim, inicialmente por portugueses, mas por espanhóis, como toda a América Latina, e vários outros povos que foram chegando, Os japoneses, os italianos, os alemães. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma influência bem forte da cultura germânica e da cultura italiana, tão forte quanto a cultura espanhola e portuguesa. Então, em algumas coisas, o Rio Grande do Sul talvez se encontre com a Argentina, como é o caso do mate, como é o caso de algumas músicas típicas, como o chamamé, que na Argentina também tem. E daí eu penso que é um tanto por essa proximidade geográfica e também dos próprios colonizadores. Com relação à agricultura, o Brasil é um grande produtor de grãos, como a soja, o arroz, o milho, o feijão. E com relação à língua, nós temos uma língua
uma linguagem muito distinta de um estado para o outro, com sotaques muito distintos. Nós nos identificamos muito pelos próprios sotaques. E há uma grande variação linguística, tamanha que às vezes eu, como contadora de histórias, por exemplo, quando pego um livro de um escritor mineiro, às vezes eu nem sei ainda que o escritor é um escritor mineiro, mas pelo modo de escrita a gente já consegue se identificar, pelo modo de escrita, pela linguagem. O que nos faz também nos encontrarmos no Brasil, né, que é comum a todas as regiões, é a presença dos povos indígenas. Mas são muitos povos indígenas e mesmo entre eles com culturas muito diversas. Eu deixei, né, aqui junto comigo nesse vídeo alguns elementos produzidos pelos povos indígenas pelo povo indígena do Rio Grande do Sul, na verdade, que é o povo Guarani, mas em outros estados existem outros povos com culturas diferentes do Guarani, né? Assim como em toda a América Latina, os nossos povos indígenas foram massacrados e reduzidos a um número muito pequeno e não, infelizmente a cultura deles não recebe o valor que deveria receber, né? Enquanto uma cultura tão específica, tão bonita, tão distinta, né? Onde que a presença do mito é muito forte e talvez por isso os contadores de histórias tenham uma aproximação com a cultura dos povos indígenas. Com relação à língua, penso que o nosso ponto de encontro seja o ão, que é um ponto de encontro que linguisticamente nos diferencia do restante dos países da América Latina, com certeza por interferência principalmente da colonização portuguesa, ser tão forte. Este ão é comum à língua portuguesa, diferente da língua espanhola. Por isso que eu trouxe para ficar do meu ladinho durante o vídeo o Não Grita Tião, que é o meu primeiro livro infantil, onde todas as rimas terminam em ão, que é algo muito característico da língua portuguesa. A possibilidade de dizer paixão, emoção, coração, não. Realmente por uma interferência ou uma contribuição, melhor dizendo, da colonização, e que talvez seja um ponto de encontro da língua portuguesa, portuguesa brasileira, apesar dos diferentes sotaques, das diferentes expressões, é um ponto de encontro nosso, né? Enfim, como eu disse, é bastante difícil reunir em pouco tempo, e mesmo que fossem num grande tempo, características que fossem comuns a todos os estados brasileiros. Então penso que do ponto de vista da culinária, que o ponto de encontro seria, como eu disse, o feijão com arroz e a cachaça. Na língua, o ponto de encontro seria o ão. Na música e na dança, o samba, embora hajam várias variações desse ritmo musical, né? O carnaval é uma festa típica brasileira, embora muito diferente do que os não brasileiros pensem sobre nós. Nós não vivemos de carnaval o ano inteiro, é uma festa típica entre tantas outras, mas aqui tem maior repercussão no exterior, né? Então as pessoas muitas vezes olham para o Brasil pensando que nós moramos todos na Amazônia ou que nós vivemos de carnaval o ano inteiro, né? E não é assim. Os povos amazônicos são lá em cima no país, são muito distantes do que é a cultura aqui no sul, né? E
Tudo realmente é um outro clima, é uma outra vegetação, é uma outra lógica de viver, né? Assim como o carnaval também se celebra de diferentes formas em todo o país. Queridos, queria agradecer imensamente o convite da professora Emilce, que me é muito querida, para fazer esse vídeo para vocês, e me despedir deixando um grande beijo, ou melhor, deixando um beijão no coração de vocês. Beijo grande, estalado e amoroso. Quem sabe a gente se encontra num outro vídeo. Tchauzinho!